Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Meu Deus, ou melhor, meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Eu vou ler novamente, 18, 1 a 3. O salmista Davi diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e também o nosso coração nessa hora, para que possamos compreendê-la e também para que possamos aplicá-la. Sabemos que ao fazermos isso seremos plenamente preenchidos, saciados, satisfeitos e também transformados. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Não é? Eu queria falar a respeito de Deus e da graça dele. Aquilo que nós aprendemos com Deus através de sua graça. O tema dessa mensagem é o que Deus em sua graça faz em favor dos seus servos. Nós vimos aqui e lemos desde o início mesmo esse salmo e vemos que Davi ele se intitula como o servo do Senhor. Porque além de ser o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, antes de tudo e acima de tudo, ele era servo. Davi tinha a consciência de que ele não estava onde estava, não tinha chegado aonde chegou por causa da ambição dele, por causa do desejo mais íntimo do seu coração. Ele estava lá e ele foi aquilo que ele foi, porque Deus o chamou para isso. Não é mesmo? A Bíblia fala que ele estava lá no meio das malhadas, obedecendo ao seu pai, cuidando das ovelhas. E Deus tinha ungido um rei e não estava contente com esse rei. E aí Deus vai buscar um homem que era parecido com ele mesmo, segundo o seu coração, para estar à frente de todo o povo de Israel e conduzir esse povo de Israel, e da linhagem desse rei, não é, vir aquele que seria o Salvador do mundo, o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então nós vemos aqui ele se auto-intitulando, escrevendo esse salmo dizendo o servo, Davi o servo, não Davi o rei, não Davi o importante, não Davi o conquistador, não Davi o guerreiro, não Davi aquele que se tornou famoso, mas Davi o servo. E isso é tão importante porque nos mostra que quanto mais nós nos humanizamos, mais espirituais nós somos. Quanto mais nós nos humilhamos, mais nós estamos em condição de se achegar a Deus. E ele continua dizendo aqui no verso 1, eu te amo, ó Senhor, força minha. Porque ele entendia o seu papel e ele entendia que tudo que havia acontecido na vida dele era por causa da misericórdia de Deus, do favor de Deus e da vontade de Deus. Ele tinha condição de dizer, eu te amo, ó Senhor. Amém? E nós vemos o verso 2, ele nos declarando, o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Nós vemos aqui Davi falando a respeito da confiança que ele tinha no Senhor. Nós vemos um homem apaixonado por Deus, demonstrando amor. Vemos agora um homem cheio de confiança e cheio de fé no Deus que ele servia. E quando nós olhamos para o verso 3, nós vemos ele dizendo, invoco ao Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. E nós vemos ele agora nos ensinando, não é? Ele falando para aqueles que liam o seu salmo, para que ouviam essa canção que ele estava escrevendo, que do mesmo jeito que Deus o havia ajudado no passado, e até aquele momento o ajudava, ele poderia invocar esse Deus, que esse Deus continuaria ouvindo ele e o ajudando. Por isso, fala para todos nós a respeito de esperança.
Eu queria pensar um pouquinho a respeito dessas três coisas: amor, fé e esperança. Amém? Rapidamente, o primeiro ponto: não há melhor maneira de servir a Deus do que o amando de verdade. Não há melhor maneira de servir a Deus do que amando a Deus de verdade. Senhor, eu te amo, força minha, ele declara. E nós vemos aqui um coração compassivo, um coração misericordioso, um coração parecido com o do Senhor. Por quê? Porque da mesma maneira que ele recebia esse amor, ele podia estender também esse amor. Nós sabemos que Davi foi um homem de guerra, foi um guerreiro, foi uma pessoa acostumada com os embates da vida, mas também acostumada com a intimidade com o Senhor. Uma pessoa acostumada a estar nos campos de batalha, enfrentando ferozmente os seus inimigos, mas também uma pessoa acostumada a batalhar, muitas vezes fugindo desses inimigos. Muitas vezes ele evitava esses inimigos, mas em todas as vezes ele colocava a sua vida diante do Senhor, porque ele sabia que a sua vida estava guardada nesse Deus que também o amava. Esse Deus que demonstrava amor por Davi, preservando a vida de Davi, não só nas batalhas que ele enfrentava juntamente com o seu exército, mas também quando ele precisava fugir de alguma situação de perigo, ele olhava para esse Deus e ele via que ele precisava, de alguma forma, devolver esse amor para o Senhor. Esse Deus que tanto amava Davi, ele também era digno de ser amado. Olhe para a sua vida, pense a respeito das batalhas que você já teve, pense a respeito dos enfrentamentos que você já teve, pense a respeito das dificuldades que você já passou, pense a respeito de tudo aquilo que você já enfrentou, e agora olhe para você e veja que você continua de pé. Do mesmo jeito que Davi olhava para a vida dele e ele via que Deus o tinha sustentado por causa do seu poder e do seu amor, nós estamos aqui hoje firmes, fortes, nós estamos aqui esperançosos, com fé, por quê? Porque nós também temos sido amados pelo Senhor, amém? Ele nos amou primeiro, por isso que nós podemos amar a Deus de volta, não é? Em resposta a esse amor, porque Ele estendeu a sua mão para nós, Ele estendeu essa destra de compaixão, de misericórdia, de salvação para todos nós, e por isso nós podemos olhar para Ele e de alguma forma tentarmos devolver esse amor. Nós sabemos que é muito difícil para nós compreendermos esse amor. A Bíblia, quando ela tenta descrever esse amor, ela nos leva para João 3,16 e ela diz que foi de tal maneira, uma maneira tão tremenda, uma maneira tão especial, uma maneira tão diferente, uma maneira tão excêntrica, que talvez o apóstolo João não encontrou uma maneira melhor de dizer, mas ele usou aquilo que o Espírito Santo levou ele a usar, e ele disse que foi de tal maneira, uma maneira tão grande, tão extraordinária, que Deus nos amou, que enviou o seu Filho para morrer lá na cruz por nós. E agora, mesmo sem nós conseguirmos compreender, não é nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, nem a extensão e o tamanho completo desse amor, nós podemos olhar para esse Deus e fazer como Davi: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Isso me leva a pensar que muitas vezes nós gastamos o nosso tempo de oração e os nossos momentos com Deus sem dizer uma única palavra de apreço ao Senhor, sem dizer uma palavra, né, de amor ao Senhor. O interessante é que quando nós estamos apaixonados por alguém, de 5 em 5 minutos nós falamos isso para a pessoa, né? Não só com palavras, mas nós expressamos através de gestos, nós encontramos situações, nós damos presentes, nós damos cartão, nós damos flores, né? E muitas vezes nós estamos diante de Deus e nós não temos nada para oferecer a Ele, somente um coração que deseja receber coisas. Davi não, Davi, ele conhecia a Deus e esse coração amoroso de Deus, e ele entendia que não existia melhor maneira de servir a Deus do que o amando de verdade. Ele estava disposto a ser rei, ele estava disposto a enfrentar as batalhas, ele estava disposto a enfrentar os inimigos, ele estava disposto a fazer tudo aquilo que estava nas suas mãos para fazer para o bem daquele povo que Deus tinha colocado debaixo da sua autoridade. Ele estava disposto a servir aquelas pessoas, servindo, não é? Ou melhor, servir a Deus servindo aquelas pessoas. Mas ele entendia que a melhor maneira de fazer isso era estar a sós com Deus, aos pés do Senhor, amando ao Senhor
e aí ele teria condição de ser um servo bom e fiel. Não é isso que o Senhor vai ter que falar para todos aqueles que seguirem o exemplo de Davi? Bem-vindos, não é? Servos bons e fiéis. Porque muitas vezes o Senhor, Ele coloca situações na nossa vida justamente para provar em que distância nós estamos dEle. Veja Pedro na beira da praia. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Hoje mesmo, antes de você dormir, a hora que você for orar, não esqueça de falar para Deus de todo o seu coração: Senhor, eu te amo, força minha. Amém? Nós vemos aqui esse primeiro ponto, então: não há melhor maneira de servir a Deus do que o amando de verdade. Como ele mesmo descreve, Davi, o servo do Senhor, não é? Ele dirige essas palavras ao Senhor dizendo: Senhor, eu te amo, a minha vida está em tuas mãos. Eu reconheço todo o amor que você tem derramado sobre mim e eu quero de alguma forma retribuir isso, mesmo de uma maneira falha, mesmo de uma maneira humana, mesmo de uma maneira incompleta. Se o Senhor ele enxergar sinceridade dentro de nós, com certeza Ele vai se alegrar da nossa vida e da nossa atitude. Segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite: sejam quais forem as aflições, podemos sempre contar com o auxílio divino. Sejam quais forem as aflições, podemos sempre contar com o auxílio divino. Verso 2 diz: Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Como é difícil nós passarmos por essa vida enfrentando dificuldades, situações, doença, falta de dinheiro, desemprego, traições, não é? Chateações, traições, enfim, tantas situações em que nós nos deparamos, que nós ficamos tristes, nós desanimamos, nós pensamos em desistir. Davi passou por tudo isso, como eu falei, não só com os inimigos mais formais, as nações que estavam ao redor de Israel, tentando acabar com esse poderio israelita naquela altura, mas também aqueles que estavam mais próximos dele, seus filhos, não é mesmo? Os seus conhecidos, aqueles que ele pensava que eram chegados e na verdade não eram. Quantos de nós têm passado por situações assim, em que nós nos vemos, não é, às vezes, em meio a problemas que nós não conhecemos a solução e nem imaginamos como podemos ultrapassá-los. Às vezes são pessoas chegadas a nós, pessoas que estão perto de nós causando determinadas situações, mas nós vemos que ele se refugia no Senhor. Não interessa o que está acontecendo ao redor dele. Para onde que ele ia? Para Deus. O escudo dele, a fortaleza dele, o auxílio, o baluarte, aquele que ele tinha confiança que cuidaria dele. Eu pergunto, quando a coisa está esquentando para o seu lado, para onde você tem corrido? Para onde você tem corrido quando a situação ela começa a ficar difícil? Quando a coisa fica preta, Deus é o primeiro que ouve as suas queixas, Deus é o primeiro que ouve o seu grito de socorro, Deus é o primeiro que ouve o seu coração suplicando por ajuda? Ou você fala para todas as pessoas que você encontra pelo caminho, e depois, quando você se lembra, você vai comunicar ao Senhor? Davi nos ensina que ele ia para Deus, o Senhor que era a rocha dele. Uma rocha é inabalável. Ele vai mais além e ele diz: ele é a minha cidadela, uma cidade fortificada, uma cidade com uma torre, que mesmo que o exército inimigo se acampasse do lado de fora, sitiando essa cidade, cercando essa cidade, querendo entrar nessa cidade, ela estava lá, segurando, ela estava lá, protegendo, ela estava lá, de pé, não sendo abalada. Ele é o meu libertador. Só o fato de nós declararmos isso para Deus, metade das nossas situações preocupantes, elas ficam para trás. Quando a gente entende que Ele é o meu libertador, eu me desapego de situações que estão me prendendo. Eu me liberto de situações que estão me amarrando. Quando Ele declara: Ele é o meu refúgio. É para lá que eu corro. É para lá que eu corro. É para lá que eu fujo. É para lá que eu vou. É lá que eu me escondo. É lá que ninguém me acha, porque lá eu estou seguro.
Amém? Amém? É para lá que nós temos que correr. O nosso escudo, a força da nossa salvação, o nosso baluarte. Muitos, infelizmente, não têm colocado essa confiança em Deus. Tem permitido que a dúvida assalte a sua fé. Tem permitido que o medo domine a sua confiança e ditem as suas ações. Sejam, melhor dizendo, quais forem as aflições, podemos sempre contar com o auxílio divino. Isso nos ensina a respeito de fé, não é mesmo? Quando a gente consegue de alguma forma ver aquilo que ainda não aconteceu, vislumbrar aquilo que parece impossível, mas que com Deus pode se tornar possível. Nós vemos aqui que Davi, ele tinha também uma característica especial. Ele não celebrava somente aquilo que Deus fazia por ele, ele celebrava o próprio Deus. A gratidão dele era por Deus na vida dele e não pelas coisas que Deus o proporcionava ele ter. A gratidão que ele tinha e o coração cheio que ele tinha para com Deus era pelo Senhor, o próprio Deus, poder fazer parte diariamente da vida dele e não somente lhe dar coisas, dádivas, vitórias, riqueza, dinheiro, conquistas, fama. Eu me lembrei de um texto bem poderoso da palavra lá em Êxodo, quando nós vemos Deus chamando Moisés e Arão. E ele chama Moisés e Moisés começa a dar muitas desculpas. Moisés começa a olhar só para coisa difícil, só para as suas limitações, só para a sua falta de capacidade, só para aquilo que ele não tinha e que ele gostaria de ter. E Moisés coloca um monte de objeção. Moisés ainda estava naquele processo de conhecer bem a Deus e não tinha ainda formado na sua mente, no seu intelecto, essa figura de um Deus que é o nosso escudo, a nossa rocha. E Deus, ele fala firme com Moisés, ele fala assim: o que você tem na mão, Moisés? Eu falo assim: eu tenho um cajado. Eu falei: então joga o cajado. O que o cajado virou? Ele se transformou numa serpente. E aí Deus falou: agora pega a serpente. E ele pega a serpente. Mais à frente nós vamos ver esse texto lá em Êxodo 7, ele está na presença do faraó, e aí ele precisa fazer, não é, algo para chamar a atenção de faraó e mostrar que realmente Deus o havia enviado. E aí o que ele faz? Ele joga o cajado vira serpente. Os magos do Egito fazem a mesma coisa com o cajado deles e também vira serpente, mas a serpente de Moisés comeu a serpente dos inimigos. Deus fez, não é, uma coisa poderosa e um milagre que era inegável para mostrar: eu sou aquele que está com você em todo momento. Eu sou aquele que faz prodígios, que faz milagres, que faz maravilhas. Eu sou aquele que cuida de você. Eu sou capaz de transformar um cajado em serpente para comer a serpente dos seus inimigos. Não tem com que se preocupar. Na minha mão você está seguro. Davi tinha esse entendimento. Moisés passou a ter também a partir daí. Nós vemos Deus no Egito acabando com todas as entidades egípcias. Através das 10 pragas, ele foi eliminando essas entidades, esses deuses falsos que os egípcios adoravam um por um. E no final ele tirou o seu povo de lá com mão forte. E mesmo o povo sendo perseguido lá no Mar Vermelho, ele mostrou mais uma vez que ele tem poder para nos proteger como uma torre forte, como um escudo, como uma rocha, como um baluarte, como uma cidadela. Amém? Sejam quais forem as aflições, podemos sempre contar com o auxílio divino. Terceiro ponto: aquele que já lhe ajudou no passado, certamente lhe ajudará outra vez. Aquele que já lhe ajudou no passado, certamente lhe ajudará outra vez. Esse texto fala sobre esperança. Olha o que ele diz: invoco o Senhor, digno de ser louvado, serei salvo dos meus inimigos. Por que ele diz isso? Porque ele precisava ser lembrado constantemente que Deus já havia feito, que Deus fazia, que Deus ainda faria. Eu invoco o Senhor, eu clamo, eu choro, eu grito, eu oro, eu suplico, por mais uma vez Deus estender a mão dele e me ajudar. Eu lembro do que Deus fez na minha vida no passado, me dá esperança para orar mais uma vez e pedir: Deus, me ajuda. O Senhor me ajudou ontem, o Senhor me ajudou no passado, o Senhor me ajudou há 10 anos. Eu preciso de uma ajuda agora.
Do mesmo jeito que o Senhor mostrou o teu poder, mostra de novo. Isso traz esperança ao nosso coração. Davi, ele nos ajuda a, de alguma forma, entendermos esse mistério que nos leva a amar a Deus, exercer fé nele e termos essa esperança viva dentro de nós. Ele nos ajuda a nos equiparmos todo dia dessa esperança que nós temos que ter para poder caminhar até o fim da nossa vida firmes com o Senhor, lutando o bom combate, preservando a nossa fé, guardando essa fé, para que a gente possa ser vitorioso no dia final. Amém? Então nós vemos aqui que o Senhor, Ele pede de cada um de nós que a gente possa fazer alguns exercícios mentais. E Jeremias nos ensina um deles, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Se nós formos olhar o texto lá de Jeremias 3, 21, ele diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Tem a versão Almeida e Corrigida de 95 que diz: disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Quando nós esperamos o manifestar poderoso do Senhor, nós demonstramos esperança, nós confiamos que Ele vai se levantar e vai nos ajudar. Jó, ele fala assim: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque quanto mais perto do Senhor nós estivermos, mais nós o conheceremos. E quanto mais nós o conheceremos, mais nós confiaremos. Quanto mais nós confiaremos, mais nós esperaremos que Ele vai se levantar sobre a terra, amém? O nosso Redentor vive e por fim se levantará. E aí basta uma palavra, basta um toque, basta o Senhor mover a sua mão e todas as nossas situações de preocupação desaparecem. Nós passaremos por aflições, passaremos por dificuldades, mas o Senhor, Ele está conosco em todo momento. Ele está no barco, Ele está no meio da tempestade, Ele está no meio do mar bravio, Ele está naquela noite de insônia, Ele está no deserto, mas Ele está também provando o nosso coração para ver se nós estamos amando a Ele da maneira que Ele merece ser amado. E aí sim Ele estenderá a mão para que a gente possa passar pelas nossas situações e sermos vitoriosos. Amém? Com certeza, ninguém jamais invocará a Deus em oração espontânea e francamente, a menos que se sinta animado e encorajado ante a lembrança da graça e do favor de Deus. Quando a gente olha para aquilo que Deus já fez, a graça e o favor dele, a gente se sente animado e encorajado a clamar com fé, amém? A clamar e a invocar a Deus espontaneamente e de uma forma verdadeira. E Ele estenderá a mão dele para nós, no nome de Jesus. Paulo diz, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela súplica e oração com ações de graça, ou melhor, pela oração e súplica com ação de graça. Amém? Não andem ansiosos, tragam à memória o que dá esperança e confiem que o Senhor fará de novo. 1 Coríntios 13:3, um texto tão conhecido para concluirmos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, a maior deles é o amor. Amém? Por isso que Davi, ele nos ensina nesse salmo. Eu amo ao Senhor, porque sem amor não vai existir relacionamento, sem amor não vai existir serviço, sem amor não vai existir querer, sem amor não vai existir o enfrentar as situações, sem amor não vai existir essa negação de si mesmo, sem amor não vai existir fé, sem a fé não vai existir esperança, e sem isso tudo, nós certamente sucumbiremos às dificuldades da vida e aos inimigos que se levantam contra nós. Falar em levantar, eu gostaria que você levantasse para nós orarmos.